Ok. Gravando. Você precisa habilitar a aba Server para você configurar o ambiente. Aqui, ó. É essa aba aqui, ó. Certo? Através dessa aba, você consegue adicionar um novo server. E aí esse server pode ser qualquer uma das abas, qualquer um dos serviços. Certo? Tomcat, pode ser um HTTP, pode ser um preview de J2EE, pode ser um WebSphere, pode ser um Oracle, pode ser um Red Hat, JBoss, vários outros aqui que ele tem API, mas tem outros também que você poderia colocar por fora, certo? E aí um ponto importante é o seguinte, quando você instala o Tomcat, esse aqui, por exemplo, quando você dá 2 cliques nele, é importante isso, presta atenção. Quando você dá 2 cliques nele, ele abre o arquivo de configuração dele. Aqui, ó. Esse arquivo de configuração, certo? E é aqui onde que você precisa configurar para ficar rodando direitinho. No hostname você coloca localhost, porque você já instalou e você tem um serviço rodando nele. Você vai pegar o ambiente runtime, né? Se você instalou o 8, o 9, você vai instalar o 9. Se você instalou o 7, você aponta para o 7. E o caminho de configuração dele aqui, isso aqui praticamente é default, ele já coloca na hora da instalação. O que é importante que às vezes não funciona e não vem configurado? É a porta de administração. Às vezes não funcionou no seu porque essa porta veio zerado aqui, ó. Tá vendo? Ou vem só com um palitinho desse aqui. Aí você tem que colocar aqui uma porta qualquer, porta HTTP. Aí eu pus aqui a 8005. E para não dar choque com outras portas minhas, eu estou rodando a aplicação no 8082. É isso que eu fiz, certo? Aí ele já funciona. Se não fizer essa pequena configuração aqui, ele fica dando uns erros de permissão, porque o Tomcat não está com a porta de administração habilitada. Certo? Uma vez feito isso, eu tenho agora um serviço que está rodando e todas as minhas aplicações agora eu coloco debaixo desse serviço Tomcat. Tá? Então, nós vamos mostrar para vocês aqui. Ó, localhost, certo? Localhost não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Alguém sabe me responder? Por que que não vai funcionar? Porque eu tenho que especificar a porta? Isso, porque não está na porta 80. A única porta que eu não preciso especificar para os navegadores é a porta 80. Quando eu coloco localhost, quando eu coloco um site, por exemplo, globo.com, significa que ele foi na porta 80 dos servidores da Globo. Se tiver uma outra porta específica, eu preciso apontar essa porta, certo? Então, localhost, uma porta local, não tem o serviço rodando nela. Então, ele dá problema. Por quê? Lá, vocês viram lá na configuração, eu disse que a porta é a porta 80, 82. Não foi 80, 82 que eu disse lá? Oitenta, 82, certo? Então, eu vou dar um startar aqui o serviço. Beleza? Veja aqui que no meu console eu tenho resposta da operação aqui, ó. Né? Informação, ó, startando o protocolo na porta 80, 82. E agora... Não está mostrando o console, não. Deixa eu mostrar, peraí. Aqui, ó.
Agora sim. Eu disse que na 8082, eu vi no meu servidor, ó, vou dar um stop, ele vai parar aqui, eu tenho um console, tá vendo? Que tá me dizendo quais são as operações. Se eu clicar com direito aqui, eu posso dar um clean, limpei tudo, vou voltar no meu server, ele está parado, vou clicar com direito em cima dele, vou dar um start. Beleza, e agora exibir o console, volto aqui no console, e ele está me dizendo as informações aqui, ó, inicialização, né, rodou em 4 milissegundos, 408 milissegundos, beleza, e startou o Apache Tomcat. Ok. Tudo bem até aí? Fechei. Vou voltar aqui para o navegador. Vocês estão vendo o navegador. Vou colocar agora 2.80, 82. Aí agora sim, ele me mostrou informações do Apache Tomcat 7. Ele está dando um erro 404, porque eu não tenho um projeto no meu web apps lá, no meu htdocs, né? Eu não tenho um projeto lá. Eu tenho um projeto específico, conforme vocês podem ver lá, para quem reparou, o projeto que está embaixo aqui se chama SunBank. Eu não vou exibir essa tela novamente para vocês. É o projeto que eu solicitei para vocês lá. Faça um primeiro projeto no Eclipse. O meu primeiro projeto se chama SunBank. Então, ó, se chama SunBank. O meu primeiro arquivo JSP. Se eu exibir código-fonte, ele vai mostrar para vocês que mais nada do que um HTML simples, onde eu coloquei sistema bancário e no corpo, no body, eu escrevi aqui um primeiro arquivo, mais nada, certo? Então, beleza? E aí sim, agora está integrado. Todas as vezes que eu editar qualquer arquivo Java, o meu servidor vai entender isso e vai voltar, restartar o serviço, restartar o Tomcat, etc. Dúvidas até aí? Então, verifique a porta do Tomcat lá no Eclipse e vai dar certo. Ok? Vocês estão vendo minha tela? Estou vendo uma tela verde aqui. Não. Vocês não viram a tela do navegador? Só eu estava na tela do navegador. Ah, tá. Ok. Estão vendo agora, né, o quadro, estão? Sim. Então, beleza. Então, tá bom. Então, na aula de hoje, nós vamos ver aqui os servlets, tá? O que são servlets? Dando continuidade a uma programação, a um conceito. Veja só, como o servlets, ele trabalha com o protocolo HTTP, não significa que uma introdução à linguagem Java. Java trabalha com servlet, mas pelo fato dele trabalhar com requisições, respostas, se eu aprender o conceito, eu vou aprender a programar em qualquer linguagem de programação. Certo? Qualquer linguagem de programação. Se eu aprender os conceitos de requisições e respostas, eu aprendo com ASP, eu aprendo com... Mas, lógico, o servlet ele tem um padrão, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma estrutura, ele tem um ciclo de vida, e isso nós vamos aprender agora. Algo importantíssimo, que todo programador, desenvolvedor que gosta de programar deve conhecer, né? A linguagem, o manual, né? A linguagem de programação, o manual, né, de documentação, certo? Todo desenvolvedor
ele deve entrar na linguagem de programação. Então, na sintaxe, na documentação, eu estou estudando servlets. Faz parte da classe genérica, certo? Ele faz parte da classe genérica de servlets. E aí, dentro dessa classe genérica, eu tenho todas as minhas interfaces para o aprendizado. Então, está aqui, ó, Java Servlets. O que eu preciso aprender? A minha interface, as minhas interfaces estão aqui. E aí a gente vai falar sobre Servlet Config, né, faz parte da Generic Servlet e da HTTP. Né, a Servlet Config é usado para, né, o Servlet Container passar informações durante a inicialização. Então, todo desenvolvedor vai entender quais são os métodos que ela implementa, o get, init parameter, o get servlet context e o get servlet name. Então, ele pega o nome do servidor, o contexto do servidor, os parâmetros que estão configurados lá no XML. E assim sucessivamente. Né? Então, está aqui, tem uma classe de enumeração, que é um array, e assim segue. Então, todo desenvolvedor tem que ter acesso à documentação e conhecer a documentação. Abaixo dessa, a gente vai ver, né, a classe de interface de conexão com o protocolo HTTP. E aí, conforme eu estava falando para vocês, requisição, né, resposta através dos métodos que ele implementa. Quais são os métodos que ele implementa? Do delete, do get, do header, do option, do post, put, phrase, last modify e service. Então, é importantíssimo que a gente aprenda e dê uma lida na documentação de toda a linguagem, qualquer que seja ela. Estou aprendendo uma linguagem, preciso aprender a ler aqui o inglês instrumental, né, e entender um pouquinho como que eu faço ou implemento um método na minha classe. Então, a linguagem Java é muito robusta, a gente está falando de web, então é especificamente da Java EE, Java Enterprise Edition, já está na versão 8, aqui, ó, Java EE 8 Documentation, né, nós já estamos nessa versão. É fundamental que a gente implemente, a Java Servlet já está na versão 4, com HTTP 2, já implementa REST, JSON e alguns eventos aí de segurança, etc. E tem aqui todas as releases para a implementação e o conhecimento, certo? Você pode, através da documentação da Oracle, ter aqui uma parte de inicialização, tutorial e etc. Tá? Tem até alguns exemplos para ajudar aí o aprendizado. Está escrito aqui, ó. Hands-on e exemplos para o aprendizado, certo? Download, etc. A API, né? E aqui primeiro projetozinho aqui. Certo? Muito bem. Então, nós vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, né, servlets, características básicas. Muito bem. Estão vendo aí, ó. Vamos explorar as características básicas do servlet. Explorar as características básicas do servlet, ok? Importantíssimo isso. Funcionamento, interação e nossos primeiros exemplos, tá? Nossos primeiros exemplos. Então, unidade 3, vamos dar início. Tem alguém no limbo aí? Deixa eu ver se tem alguém lá no perdido, lá tentando acessar, para eu não ter que ficar voltando mais aqui. Não, ok. Alguma pergunta? Desculpa, não é nada a ver com a aula, mas quando o Ava vai...
Boa pergunta. Mandei no grupo aqui da direção, dos coordenadores, perguntando se alguém tem notícia, porque eu entrei agora para abrir a atividade de vocês e não vi o aba. Então, provavelmente, a TI deve estar dormindo lá, né, em Curitiba, São Paulo. Sei não. Essa parte de tecnologia, complicado. Deixa eu até acessar aqui de novo, ver se eu estou acessando aqui alguma coisa. Está fora, está dando um erro 500. O servidor caiu lá em São Paulo. Vamos continuar? Muito bem. Estão vendo o PDF? Sim. Ok. Muito bem. Então, conforme eu já estava até falando para vocês, é sempre importante, tá? Toda a parte de conhecimento da biblioteca e documentação. E como nós estamos tratando, né, de uma aplicação, nós estamos falando de um desenvolvimento web, o conhecimento do servlet, ele passa pelo conhecimento das aplicações HTTP. É imprescindível. Essas 19 páginas eu vou colocar na unidade 3, lá na aula, certo? Assim como eu tenho feito com os demais. Então, vocês vão somando aí esse conjunto de apostilas, de livros, que eu estou disponibilizando para vocês, capítulo e etc. Tá bom? Então, vale a pena estudar um pouco o funcionamento desse protocolo, tá bom? Tem que estudar. O protocolo é utilizado na navegação, conforme eu já falei anteriormente, na internet. Então, quando eu estou me referindo à navegação em página web, estou me referindo a protocolo HTTP. Ele estabelece, né, ele é um protocolo que estabelece a comunicação de um cliente-servidor. O cliente envia uma requisição, processa, devolve uma resposta. Isso aí é uma questão de prova, porque é uma questão de requisição, é uma questão de conhecimento. A gente precisa saber qual é o ciclo de vida do protocolo HTTP, certo? Assim, quando digitamos um endereço, por exemplo, lá, globo.com, acabei de mostrar para você, a gente está gerando a requisição para um servidor. Então, quando eu digito o endereço na página, eu estou gerando uma requisição para o servidor, que, por sua vez, vai devolver para o browser uma resposta, um conteúdo. E esse conteúdo, pelo fato de ser web, tem que ser HTML. O HTML está na sua versão mais nova, mas sempre foi HTML, não é gerado outra coisa. Um vídeo é um HTML que está baixando o vídeo do servidor. Uma imagem é um HTML que está exportando uma imagem para o browser, e assim sucessivamente. Certo? Os servidores, ele sempre vai buscar um arquivo principal, conforme eu mostrei para vocês. Pode ser um .j, um .asp, um .html, ou um arquivo redirecionamento, e etc. Mas ele sempre busca um arquivo principal, chamado de arquivo index, tá? E sempre acompanhado dessa URL, né? O HTTP. Se tiver segurança, HTTPS, certo? Então, quais são os tipos de requisição? Nós temos GET, né? Existem vários métodos que pode ser especificado na requisição. O mais comum é o método GET. Os formulários é via POST, mas quando você chama ele e passa as informações, você está solicitando a requisição GET. Este método é utilizado para obter o conteúdo de um arquivo no servidor. O método POST é para enviar dados de formulário HTML. Né? Além desses métodos, nós temos também o header, nós temos o put, nós temos o delete, o option. Viram lá na documentação Java que os métodos também são implementados no Java? Por quê? Porque ele interpreta ou lê as informações do HTTP. Então, o Java implementa o HTTP, certo? E aí, então, eu chamo esses métodos com os parâmetros necessários para ou ele trabalhar
com requisição de conteúdo, ou passando lista de métodos, ou removendo um arquivo do servidor, ou transferindo um arquivo para o cliente. O Java já vai fazer isso para mim também. Então, nós temos alguns exemplos de requisição, né? Quando eu chamo o index, por exemplo, ele vai me retornar, se eu tiver no Mozilla Firefox, um texto em HTML. Uma vez processada a requisição, por sua vez, ele manda uma resposta para o cliente, sendo essa resposta um formato predeterminado. A primeira linha contém as informações sobre a versão, o status da resposta, uma mensagem associada e envia também os cabeçalhos. E aí, o conteúdo propriamente dito da resposta. Certo? E esse conteúdo é o quê? Um HTML, com corpo. Poxa, é tão simples, mas veja bem, o site da Globo, esse conteúdo, esse body é gigantesco. É gigantesco, tem uma estrutura dinâmica por baixo, lá nos servidores, incalculável, né? Com anos de projeto e desenvolvimento. Então, o site, o desenvolvimento, eles sempre são progressivos. Você começa a desenvolver e vai cada vez crescendo mais. Certo? Então, quando eu faço uma requisição aqui, fiz uma requisição no HTTP 1.1 e ele deu aqui 200. Poxa, o que é esse 200? Mas, no exemplo, o status 200 indica que houve sucesso no atendimento da requisição. Isso é transparente para nós, né? Isso aqui é um exemplo de requisição do cabeçalho. O servidor é um Apache, Unix, né? Linux. Tem a data, o cabeçalho está me falando qual foi a hora da requisição. Ele está me falando qual é o tipo de conteúdo que eu fiz essa requisição, tamanho dessa requisição em parâmetros mesmo. E aí, ó, você vê que tem tipo, tamanho, data, hora da última notificação. E aí, por fim, nós temos uma página HTML com o conteúdo propriamente dito. Se tivesse dado 404, conforme nós já aprendemos, indicaria que não foi localizada a página no servidor. 500 indica que houve um erro no processamento, que é o caso, por exemplo, do nosso AVA nesse exato momento. Né? Nosso AVA está dando erro 500, nesse exato momento. Deixa eu ver aqui, AVA, conteúdo. Eu só consigo entrar pelo docente, pelo canal do professor. O canal do professor não entra. Difícil. Ok? Então, nós temos aqui uma requisição HTML, HTTP que me retorna um HTML. Como funciona o servlet? O servlet, né, ele é implementado pela interface Java Servlet. Beleza? Então, vamos lá para vocês verem. Acabei de mostrar lá. Oi, quer falar alguma coisa? Aqui. Então, conforme nós estamos falando, ele é uma classe que é implementada pela Java Servlet, certo? Java Servlet. Sua classe genérica, ela é uma interface da Java Lang Object. E a Java Lang Object tem todos os objetos Java. Então, todas as interfaces implementadas por essa Generic Servlet são a Servlet Config, a Servlet, a Serial Label e a HTTP Servlet, subclasse. Então, nós estamos estudando hoje essa classe Servlet. A classe Servlet, ela imprime até um JSP, tá vendo? Uma página JSP. Ela imprime JSF, que é Face Servlet. Vocês vão ver em programação Web 2, não nessa. Vocês vão ver HTTP Servlet, que é a que nós estamos estudando agora. Ok?
Então, olha só, nós estamos aqui na Java conforme descrito, né, o Servlet nada é mais do que uma classe Java que obedece uma estrutura definida. Né? Existem duas classes na biblioteca que implementam essa interface, a Generic e a HTTP Servlet. Tá bom? Como o próprio nome já está falando, a genérica é para qualquer requisição, né? Para atender qualquer requisição de um servlet. Já HTTP Servlet é justamente para requisições HTTP. Por isso que dentro dessa classe, ela já tem, né, os protocolos nativos. Já tem os protocolos, tá? Não vou mexer com editar, não. Então, vamos para uma declaração, e aí vocês precisam treinar, vocês precisam me enviar os servlets e os trabalhos que a gente vai pedindo para vocês. Né? Um dos primeiros exercícios, eu vou deixar aqui, é justamente este, né? Desenvolver um servlet, né? Criar um servlet. Entenda uma coisa, para a gente ter uma lógica na sequência do curso. Nós estamos falando de HTTP, estamos falando de programação web, e já estamos entrando em Servlet. É uma sequência acadêmica, literária, educacional, vamos dizer assim, de um livro, uma sequência comum, de um capítulo após o outro, até a gente evoluir ao ponto de criar um projeto e etc. Então, tem uma parte teórica, essa que a gente está falando, mas com o treinamento, com a leitura de vocês conseguem desenrolar, certo? Então, para criar esse servlet, e aqui, no que está sendo exibido para vocês aí, vocês vão ver que em Java, é importante você fazer um curso básico de Java, pegar um livro na nossa biblioteca virtual, vocês entenderem como é que funciona o Java, né? O Java é igual ao C, C++. O que acontece? Se eu estou utilizando uma classe nativa do Java, se eu estou utilizando alguma biblioteca, uma API do Java, eu preciso importar, né, essa classe. Preciso importar essa classe. Então, se eu estou trabalhando com qualquer classe, eu preciso fazer esse importe. Então, percebam, eu vou ter aqui uma classe de entrada e saída, I/O, pode ser para imprimir em tela, ou ler dados da tela e etc., no console, e as classes Servlet e HTTP da web. Tá? Então, é basicamente isso. Como na orientação objeto, provavelmente alguém já fez, a herança se dá em Java pela utilização da linguagem e da palavra reservada extend, eu vou considerar que todos estão entendendo o que significa extend. Eu crio uma classe do tipo cadastro, proc cadastro, e essa classe vai me estender, ou seja, ela vai herdar todos os métodos existentes dentro da HTTP Servlet. Ok? Então, em Java as coisas funcionam assim, né? Você vai estender informações e utilizar-se de os métodos existentes para fazer isso. Vou exibir para vocês aqui antes de falar sobre o ciclo de vida de um servlet. Ok. Net Eclipse em tela. Como que é a estrutura, né? Como que é a estrutura para quem estudou, eu falei para dar uma estudada, como que é a estrutura de um projeto no Eclipse, certo? Se você clicar com direito e ver propriedades desse projeto,
Você vai ver o caminho dele, onde é que ele está e etc. Mas o importante é que ele tem uma classe onde vai ficar o código-fonte. Eu posso mostrar para ele uma pasta onde vão ficar, né, os arquivos compilados, os builds, certo? E como é uma aplicação web, eu digo para ele onde é que vai ficar o conteúdo web, ok? Com os meus arquivos principais. Professor, eu gostaria de separar as minhas imagens. Ok, sem problema. Basta você criar uma pasta para imagens. Tá vendo? Eu gostaria de separar, fazer um projeto onde eu tivesse vídeos. Ok? Criar uma pasta para vídeos. E assim sucessivamente. Até aí tudo bem, senhores? Como é uma aplicação web, para Java, essa pasta webinfo e metainfo são pastas obrigatórias, principalmente a webinfo. E na pasta webinfo, eu preciso do meu arquivo descritor. O que é o arquivo descritor? É o XML que vai me trazer informações do meu projeto. Do meu projeto, certo? Do meu projeto. Tá bom? Então, ele tem informações de quais serão os arquivos principais e etc. Aqui também eu vou colocar informações dos meus servlets. Logo mais a gente vai ver o arquivo descritor. Tá ok? Lembra lá que eu criei um arquivo dentro do meu conteúdo web, um index JSP simples, e nesse index JSP simples, que eu mostrei até lá no vídeo, era isso. Era um JSP que tinha um corpo HTML e dentro do JSP eu tenho uma sintaxe que eu posso utilizar Java. Basta eu abrir aqui essa diretiva ou esse scriptlet, que é uma escrita Java dentro de um código HTML. Aí daqui em diante eu posso utilizar recursos JSP. Como que eu sei isso? Aí você tem que estudar sintaxe JSP, que é outro livro. Você precisa entender que você tem vários recursos aqui, ó, alt ponto, todos esses métodos você pode utilizar. Print, tá vendo? Print ln, você pode usar todos esses recursos, certo? Ele faz parte da classe write. E você pode passar string, pode passar int, pode passar várias informações por parâmetro. Certo? Quando eu exibi o menuzinho suspenso, vocês viram o menu suspenso? Vou exibir novamente. Vocês estão vendo a telinha amarela, branca aí, com o recurso? Sim. Ah, tá bom. Ok. Tudo bem. Então, voltando, aqui é o conteúdo. Eu posso ter imagem, vídeos e os meus arquivos. Dependendo da quantidade de arquivos, eu posso criar módulos. Eu posso não ter problema. Oi. O que acontece? Eu consegui baixar o Eclipse hoje, estava tendo uma dificuldade que quando eu ia baixar o Java SE, ele só baixava com a parte junto. Aí na hora de criar um projeto, eu não estou conseguindo criar um projeto web. Consegue fazer o procedimento para mim novamente? Você consegue assistir o vídeo lá e ver se consegue resolver? Senão eu te ajudo depois. Não, eu consigo, mas o problema é que a versão do Eclipse que eu baixei aqui é diferente da sua. A sua é só executável, né? No caso, eu já baixei para instalar próprio na máquina. Não, o meu também. Deixa eu ver aqui. About Eclipse. O meu é a versão 4 de 6 de 2020. Eu fui normal lá. Aí agora tem um detalhe. Quando você vai instalar o Eclipse, você tem que escolher o Eclipse IDE for Enterprise Java Develop. Você tem que escolher a versão correta para quando você for criar aqui um novo projeto, aqui em News,
você ter esse recurso aqui de Dynamics Web Project, tá? Então, se você tiver, porque realmente existem versões de Eclipse diferentes, existe Eclipse só para PHP, só para C, só para Ruby, só para isso, só para aquilo. Você tem que baixar a versão correta. A versão No caso, a correta, minha é Java Developer. Java Develop Enterprise. Isso. Então, é essa mesmo. Então, quando você Samuel, vai... boa noite. Eu também estava com um pouquinho de dificuldade, eu e a Rosa, né? A gente estava tentando baixar para fazer o exercício que você passou e a gente também teve um pouquinho de dificuldade e acabamos não conseguindo também. Deixa eu ir lá no download do Eclipse lá. Pode ser que eu não atenda você daqui a pouco, porque eu estou trabalhando, tá bom? Aí eu só estou tentando ouvir a aula hospedar. Tá. Vocês estão vendo aí o site? Então, você vai no download. Agora tá bem diferente, né? Ele baixa um instalador, certo? Eclipse, ó, instalador. No meu caso aqui é o IN64. Eu vou baixar ele. Beleza? Ele está baixando aqui. Quando ele rodar, eu vou executar ele e vou mostrar para vocês. Pra vocês terem uma ideia, eu também estou com 2 Eclipses aqui. Ele baixou um minutinho. Beleza? Samuel, você vai fazer uso do Maven pro Java? Não. Ah, sim, é porque eu uso o Visual Studio Code e lá eu preciso do Maven pra rodar o Java lá. Ou não. Tá vendo? Ó. Então, é a segunda opção que vocês têm que escolher. Eclipse for Java Developers e Eclipse IDE for Enterprise Java Developers. Essa é a segunda opção. Tem para C, tem para Web, JavaScript, tem só para PHP, tem para Git e etc. Tem para Java DSL, para modelagem, tem para vários aqui, certo? Essa é a segunda opção. Você escolhe ela, ele vai localizar o seu Java e etc. Então, confere, baixa esse instalador e confere se ele tem essas opções. Inclusive, é o que o aluno está falando. Ó, ferramentas para desenvolvimento trabalha com Java Web Application, incluindo Java IDE, ferramentas para Web Service, JPA, Java Server, Java Server Face, Millen, Maven, Grail, Git e outros. Então, é essa a opção que vocês têm que instalar. Não vou instalar de novo, porque já deu, né? Muito bem. Aí você tem essa opção, onde você vai conseguir criar um novo projeto aqui, ó. New Project Dynamic Web Project, certo? Tudo bem? Posso continuar? Pode. Pode sim. Beleza. O servidor está aqui. Arquivo de configuração. Quando eu crio uma instância do server na minha máquina, ele pega todas as informações do servidor e das aplicações, tá? E aí você tem aqui dentro dos seus Windows uma instância do seu localhost config do seu Tomcat, tá? Então, percebam que aquela porta que eu havia configurado lá na tela está dentro desse server XML. Quem mexe com Tomcat, o pessoal de aplicação, sabe mexer um pouquinho nesse arquivo server.xml. Esse arquivo server.xml, ele é responsável pela configuração da porta, pelo tempo de requisição na porta, caso ultrapasse
esses 20 mil segundos, ele dá timeout, e dá erro, e tem outras configurações aqui, certo? Vai carregar as classes necessárias, e eu posso aqui, então, configurar todos os meus projetos. Tá aqui, ó, eu tenho dentro de um contexto o meu sistema, que está na pasta raiz dele, Sunbank. Por isso que ele lê lá, quando eu digito /Sunbank, ele vai localizar o index principal. Se eu quiser criar uma nova aplicação de forma manual, basta eu criar aqui um novo projeto. Então, você tem no mesmo servidor N projetos. Tem no mesmo servidor N projetos. Você está construindo aqui um projeto para celular Vivo. Aí eu vou criar um novo projeto, celular Vivo. E aí basta eu chamar esse projeto lá, que eu vou ter esse projeto rodando na minha máquina. Todas as vezes que você mexer nesses arquivos de configuração, de contexto, é extremamente importante que você pare o serviço e rode novamente. Tá? Rode novamente. Tudo bem? Então, senhores, a gente está dizendo aqui que os index de qualquer um desses arquivos fazem parte da leitura. Eu tenho os meus mapas, os meus maps mapeados, que são os formatos que ele aceita, documento e etc. Ah, professor, ele fez sozinho? Eu posso fazer na mão? Pode. Você pode fazer e montar o seu web XML do jeito que você desejar. Tá? Do jeito que você desejar. Lógico, com uma sintaxe correta. Lembrando que o XML é uma linguagem universal, né? O Markup Language. Você só precisa saber a sintaxe correta. Ok? O servidor está aqui, a aplicação está aqui. Aqui no meu server, há uma interação entre a aplicação e o servidor. Uma vez que eu rodo, professor, eu fiz isso, implementei, agora eu vou mandar para o meu servidor de verdade. Beleza. Aí agora você vai verificar se não tem nenhum erro e vai criar um deploy. Você vai criar um arquivo para ser exportado como Java aplicação, que ele vai gerar um JAR ou um WR, etc., onde você vai mandar para o servidor. E aí você vai ter um controle de versões. Esse controle de versões, existem ferramentas que fazem esse controle de versão. O Git faz controle de versão, o SVN faz controle de versão, chamar de releases. Então, mudou. O cliente pediu uma mudança, você altera tudo, manda um novo deploy para o servidor e ponto final. Com esse controle de versão, você consegue fazer tudo bonitinho. Ok? Muito bem. Então, lá na aula passada, eu fiz o quê? Eu criei um novo arquivo do tipo JSP e agora a gente vai criar um arquivo servlet, chamado meu primeiro servlet. Como que Java trabalha? Eu posso ter pacotes. Eu posso, se eu desenhar uma modelagem e falar assim, olha, na minha empresa, eu vou estruturar o meu sistema por módulos. Então, eu vou ter módulo financeiro, né? A Elaine, ela trabalha no hospital. Deixa eu deletar isso aqui. Vou criar aqui mesmo. Ele está colocando embaixo, mas não tem problema. Só para desencarte consenso, porque eu não vejo onde ele criou. É aqui mesmo, está certo. Está dentro do financeiro. Financeiro. Todos os meus arquivos financeiros vão ser criados aqui dentro. A Helena trabalha no hospital, minha amiga Elaine. Toda quarta ela está de plantão. No meu hospital tem um módulo de toda quarta, né? Noite sim, noite não. Tem RH. Então, eu vou criar módulos. O meu sistema vai ser bem dividido, certo? Vai ser bem dividido. Então, aqui, dentro de cada módulo, a gente chama de package ou pacote.
dentro de cada pacote, um conjunto de classes. E aí eu vou criar uma classe agora, e essa classe, ela pode ser um servlet. Qual é a vantagem do Eclipse? Muito fácil, né, para quem quer já implementar um servlet já de cara. Ele já implementa, ele já te dá recurso, pergunta o que você quer. Você pode criar uma classe crua, você mesmo vai configurando, certo? Lá, como é que chama a classe? Proc cadastro. Proc cadastro. Então, ele criou aqui, certo? Proc cadastro. Então, perceba, ele implementou e importou I/O. Quanto mais especificada, mais direta vai ser a classe, vai consumir menos memória e etc. Eu poderia muito bem já colocar todas as classes da servlet aqui dentro. Não é bem recomendado você fazer isso. Então, ele pegou uma por uma e foi adicionando para não ficar pesado o seu projeto, né? E, por fim, conforme mostrei para vocês lá no PDF, uma classe do tipo pública, nome da classe, lembrando, né? Lá na orientação objeto, vocês já devem ter aprendido, todas as classes começam com uma letra maiúscula, e ela é uma classe que herda extents, informações HTTP servlet. HTTP servlet é a classe mãe que implementa todos os métodos HTTP servlet. Até aí tudo bem? Ok. Beleza. Eu vou voltar para o PDF para agora a gente estudar o ciclo de vida de um servlet. É importante vocês tentarem rodar essa aplicação em casa e lá no grupo, no nosso grupo da aula, ele existe não só para eu mandar o link. Se vocês estiverem com dúvida, eu vou responder. Né? Se eu tivesse sobrecarregado com alguma atividade aqui da direção, da coordenação, deixa lá que eu respondo até no final da noite ou no outro dia. Certo? Mas esse grupo é justamente para isso. Senhores, consegui implementar, não consegui, manda print de tela. A gente vai conversando. O grupo, é um fórum de discussão da nossa disciplina. Manda print de sucesso, quem sabe eu até te dou ponto, né? Conversa, interaja no grupo sobre a disciplina. O grupo é justamente para isso, não só para mandar link de aula, mas é para a gente falar sucesso, consegui, instalei isso, manda o link de onde você instalou. Tem que sentar e estudar, não adianta, né? Tá bom? Não tem problema nenhum. Então, vou voltar aqui para a tela de conteúdo, para eu falar para vocês sobre o ciclo de vida de um servlet. Percebam, uma mata, o Eclipse fez para mim. O Eclipse já me implementou, já, né, escreveu para mim o método construtor. Ele já escreveu para mim alguns métodos que a classe servlet possui, que são obrigatórios para a vida do servlet nascer, executar e morrer. Ciclo de vida significa que ele tem início, meio e fim. Todo servlet segue por um ciclo de vida composto por 3 fases. Senhores, essa página, se ela não cair na prova, tem alguma coisa errada. Todos que implementam web têm que conhecer o ciclo de vida web. Não é só porque é servlet, é porque toda programação HTTP para web tem inicialização, o processamento do servidor, da requisição e a finalização. Ciclo de vida é composto de 3 fases: inicialização, requisição, tratamento da requisição, resposta. Primeiro, a inicialização ocorre quando o container, que é o servlet, carrega o servlet. Interessante, se é quando ele carrega,
algum método está implementando esse ciclo de vida. Então, deixa eu ir aqui rapidamente nessa página e mostrar para vocês na documentação aqui rapidinho. Só para vocês entenderem como que os caras pensam o trem. Os caras da Java. Olha só, vocês estão vendo a tela web aí. Ó, o servlet, HTTP servlet. Quando eu criei lá, proc cadastro, eu não fiz uma extensão, eu não herdei propriedades da HTTP servlet? Sim ou não? Não vou deixar nem precisar responder. Sim, extend HTTP servlet, ok? Ok. Ok. Pode usar o fórum. Vocês têm acesso ao chat? O cara falou que não conseguia, que não sei o quê. Tem não. Não. Só tem acesso ao chat quando quem Ah. tá fazendo a transmissão tá na mesma conta de organização que a gente. Tá bom. É isso. Entendi. Inclusive, a gente está nesse negócio aí, né? Para ver se implementa, se dá certo. Esse negócio aí do aluno entrar no Edu, né? Edu meio, né? Aluno meio. Tá. Então, muito bem. Então, olha só. Na inicialização, qual desses métodos aqui, né? Qual desses métodos aqui vocês acham que na inicialização ele é executado? Qual? Init? Init. É lógico, né? Então, se ele tem um ciclo de vida, ele tem o init. No método de requisição, eu utilizei um desses. Se foi senha, por exemplo, estou passando uma senha, qual é o método que eu utilizei? Senhas. Senha, por exemplo, entrar numa aplicação. Post? Post? Sim, post. O GET, as informações é exibida na URL. Eu não posso passar senha, informações sigilosas via GET. Tem que passar via post. Ok. Processei. Gostaria de pegar, por exemplo, nome do IP, nome da máquina. Eu vou pegar servlet info. Informações sobre eu próprio. Nome da máquina, aquele que está fazendo a requisição. Itself. Ele provê informações. Para salvar, armazenar, fazer um log, fazer alguma coisa nesse sentido. Volto. Se eu estou voltando, eu vou utilizar o response para o cliente. E então eu vou apagar uma conexão, fechar uma conexão com o banco. Nós vamos ver para a entidade. Já pedi até para vocês já irem instalando o MySQL. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui o MySQL Workbench 8.se e dou um destroy. O destroy vai fechar esse ciclo de vida, perfeito? Então, nós temos aqui, ou eu também posso utilizar outro método para fazer isso, service, por exemplo, mas é interessante a gente utilizar de forma bem correta o que ele implementa para nós. Então, pode ser um construtor ou pode ser um método init, tá? A gente fazer isso. Beleza? Então, dúvidas até aí? Estão entendendo? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, na inicialização, ocorre quando o servlet carrega. Se o parâmetro load on start deploy estiver presente, ele carrega e é inicializado. Beleza? Caso contrário, dá um erro, tal. Após a inicialização, o server vai fazer o quê? Seguindo o ciclo de vida. Após a inicialização, ele vai atender. Pediu para cadastrar, para deletar, pediu para fazer alguma coisa. Quando o servidor estiver ativo, o server vai sendo carregado
E aí ele segue. Tá bom? Java, ele tem uma característica muito interessante, lá do Java 1, chamado de Garbage Collection. O que que é? Não é todas as linguagens que tem, não. O Java, ele tem uma cultura de liberar memória, né? Por natureza, o Java já tem isso. Então, por que ciclo de vida? Porque o Java, ele é muito forte na liberação de memória. Quando, né, era um problema há muitos anos atrás. Hoje, você usa até memória compartilhada, né? Você libera memória, usa memória, está tudo na nuvem hoje. Então, tem um serviço de memória sendo disponibilizado porque alguém está usando pouco. Você vai lá e consome a memória e a mesma coisa com espaço, a mesma coisa com processamento, chamado de arquitetura elástica, né? Arquitetura distribuída, Elasticsearch. Elasticsearch é uma tecnologia que você vai balanceando recursos de infra à medida que o cliente vai requisitando. Então, o site subiu, libera memória e espaço para aquele site, porque tem milhões de acessos nele. Mas o Java ele tem esse recurso, né? Na verdade, ele é uma vantagem na tecnologia e na página em relação a outras tecnologias, né? Ele permanece carregado, né, até que a requisição for processada. Depois, as conexões é fechada. E, finalmente, o servidor é finalizado. Quando a aplicação é tornada inativa pelo server, o server é finalizado. O server é finalizado. Então, importantíssimo aí para o entendimento de qualquer aplicação web. O servlet tem inicialização, o atendimento da minha request e a finalização. Tá bom? Na minha finalização. Tá? Conforme apresentado, né, anteriormente, o que que ele faz? Leitura do parâmetro, inicialização das variáveis, inicialização de uma conexão, se esse server meu for de conexão, através, conforme falado pelo aluno, do método init. Muito bem respondido, né, pelo aluno. Neste instante, o server executa o método init, dando chance para executar, carregar. Então, eu posso, nesse método init, definir variáveis de ambiente, definir uma variável local, definir classe, chamar classes estáticas, chamar alguma funcionalidade. E eu posso também gerar uma conexão com o banco de dados e deixar essa conexão aberta, até eu fazer qualquer processamento. Tá? Então, dentro desse método que a gente está construindo, a gente pode implementar esse método aí. Vamos voltar lá e vamos criar esse método lá. Aqui, por exemplo, certo? Eu vou criar esse método. Quando eu estou implementando aqui uma classe e ela é um método da superclasse HTTP, tá? Então, esse método, ele já existe lá na classe Py, no método init. Então, aqui, eu posso, conforme mostrado aí na aula, inicializar as informações necessárias para essa ou para a aplicação. Para essa classe ou para a app, certo? Então, um método, ciclo de vida, método inicial, método init. Ok? Método init. Assinatura do método init. O método init, ele pode ser sem parâmetro. Ele admite duas assinaturas. Ele pode receber como parâmetro um objeto ou não. Tá? Vou mostrar aqui, voltar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Aqui. O método init pode ser
vazio ou pode ter um parâmetro. E esse parâmetro pode ser um objeto, né? Parâmetro de inicialização do server. Beleza? A gente vai ver depois lá o arquivo de configuração. Na próxima aula eu vou até falar para vocês sobre o Deploy Decryption, que é o WebXML. Então, aí vocês vão entender o que é o servlet lá dentro do WebXML. Tá? Caso você opte por implementar o método init sem nenhum parâmetro, é possível também obter uma referência para o servlet config, por meio da chamada getServletConfig, que é também da própria classe. Tá? Então, eu consigo, lá dentro do init, pegar informações da minha aplicação, servletConfig, serverConfig, configurações desse servlet. Eu consigo pegar. E aí eu posso ter, né, outros métodos dentro desse meu método para buscar informações da minha aplicação. Por exemplo, para obter parâmetro de inicialização do servlet, usando o servletConfig, deve-se usar o método getInitParameter, passando como parâmetro o nome do parâmetro que você deseja obter. Isso eu vou falar para vocês lá no Decryption. Então, é importante você ter um tratamento de erro, conforme visto aqui, ó. Exemplo do uso de um método para pegar parâmetros da aplicação. Eu tenho lá dentro do meu init, eu chamo essa classe, crio essa variável, e olha que interessante, tem um throw. O que é? É um tratamento de erros, porque a servlet possui uma classe também que implementa métodos para tratamento de erro, chamada servletException. E então, dessa forma, eu tiver algum problema, eu posso tratar esse erro. Posso imprimir uma mensagem específica. Eu posso corrigir algo nesse sentido, tá bom? E dentro do meu init, eu posso ter um loop de sequência, eu posso ter um tratamento, eu posso ter uma condição. Nesse caso, eu estou criando uma variável do tipo string, estou pegando lá no meu XML se o parâmetro do meu servidor SMTP está carregado e verifico se a variável não está nula, se alguém colocou lá no meu XML informações do servidor, e-mail, IP e etc. Olha que interessante. No meu WebXML, eu coloco parâmetros da minha aplicação, versão, data da release, e-mail do administrador, IP do servidor, para eu fazer um tratamento na hora de carregar. Tá? Então, eu consigo pegar esses parâmetros lá do meu XML. E, nesse caso, o valor seja nulo, ele vai fazer alguma coisa. 3 pontos aqui, eu não sei, ele vai fazer alguma coisa. Ele verifica se a string retornada pela chamada do método foi diferente de nulo. Se foi diferente de nulo, ele vai fazer alguma coisa. Certo? Posso pegar os nomes, né, dentro do meu init, como eu falei, e como foi falado, o init serve para pegar variáveis, para definir variáveis e para pegar informações do servidor local. Conforme mostrado para vocês, professor, não estou entendendo, estou meio perdido, você está falando aí, eu não estou entendendo nada, estou assistindo aqui o futebol, eu estou mais perdido, esse é o tiroteio. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando lá na apostila. Vou voltar ao Eclipse. Quando eu defino uma aplicação, lembra, no meu XML, eu tenho todas as informações do meu projeto. Está aqui, ó, meu servlet. Nome do servlet. Parâmetros. Aquele get parameter name é justamente isso que ele vai pegar. Ó. Tá vendo? Servlet name, init parâmetro, e aí eu posso ter vários. É isso que ele está dizendo ali. Então, eu tenho uma configuração separada do meu projeto, num XML, e esse XML,
pode ser acessado através do Java para eu pegar informações, por exemplo, da versão da aplicação, data, quais são os arquivos, ó. Eu consigo ter acesso a essas informações. Quando que eu pego essas informações? Quando eu inicializo. Não dá para eu pegar essa informação quando eu faço um do post. Até daria, mas aí, logicamente é errado. Quando eu carrego, eu pego informações da minha aplicação. Ok? Estão entendendo? Então, eu gostaria de saber qual é o arquivo que está sendo passado. É possível eu pegar isso quando? Através do meu servlet, na sua primeira chamada. A chamada do... método init. Tá? Estou dando uma olhadinha no negócio aqui. Ok? Tá aí tudo bem? Tudo bem até aí, senhores? Sim. Tudo bem. Então tá bom. Beleza. Eu tenho aqui o meu server. Dentro do init, eu posso chamar informações da aplicação. É essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês lá no PDF. Que informações são essas? Parâmetros, os nomes, né? Os nomes dos parâmetros, assim sucessivamente. Como é isso, pessoal? Está aqui, ó. Estou mostrando no PDF para vocês, na aula, que eu consigo pegar informações dos parâmetros, os nomes dos parâmetros, através do servlet config. Eu posso listar cada parâmetro existente lá dentro, certo? Cada parâmetro existente lá dentro, tá bom? Então, eu posso ir imprimindo isso em tela. Aqui ele já, na inicialização, ele carregou os arquivos de configuração, ok? E aí ele vai, enquanto tiver elementos nesse meu enumeration, vai armazenar, convertendo essa informação para string, o nome e o valor, certo? E aí ele pode imprimir em tela, tá bom? Imprimir. Assim, em nossa aplicação de exemplo, né, podemos implementar o método de inicialização do servlet como escrito dessa forma. Ó, na minha inicialização, eu tenho aqui esse exemplo, cadastro, né, a gente vai cadastrar um cliente, alguém e etc. É um processo de cadastro. Vai enviar um e-mail depois, mas aqui ele já está criando as variáveis no método de inicialização. Aí aqui no init, ele vai falar, recupera os parâmetros do servidor. E-mail do remetente, e-mail do destinatário, o assunto, montando variáveis. E aí, gradativamente, ele vai montando informações no banco. Ok? Então, qual é a primeira característica do método de inicialização? Conforme eu falei para vocês, dentro do ciclo de vida. Então, no ciclo de vida do servlet, o ciclo de vida de um servlet, nós temos justamente isso. Buscar uma imagem aqui na web.
no meu quadro. Essa aqui é a ideal, ó. Copiar a imagem. Aqui. O ciclo de vida do CERF é isso aqui, ó. Estão vendo? Ó. Perfeito? O ciclo de vida do CERF é isso aí. Eu tenho uma inicialização. O serviço, ele pode ser constante, chamar várias vezes. Depois eu tenho um destroy. Certo? Muito bem. Estou me referindo aqui, ó, a isso aqui. Quer ver? A gente está estudando isso aqui, ó. O init. O init, ele serve para quê? O init, ele serve para parâmetros da aplicação. 2, conexão com banco de dados. Pessoal, mas eu uso lá no meu serviço, eu faço um bocado de coisa dentro do init. Eu chamo a aplicação, eu ligo para o Papa, antes do meu serviço começar a ser executado. Amém. Não tem problema. As principais características são essas. Conexão com o banco, você já subir. Parâmetros que você quer carregar que estão lá no seu XML. Né? Isso aqui, aí você consegue já pegar isso lá. Conexões também já está lá no banco de dados. Ok? E inicialização de alguma variável. Né? Inicialização de variáveis. O init serve para isso, certo? Então, nesse ponto, até aqui, nós não nos aprofundamos. Eu vou colocar esse conteúdo, essas 19 páginas da aula de hoje, no AVA, para a gente fazer justamente isso. Isso o quê? O exemplo. Faça o exemplo do material, ou caça um outro que imprima algo na tela para você ver como que o init funciona. Antes de chamar o server, esse service pode ser do guest, do post, antes de chamar esse service, o init ele é executado. Se eu der um print, um write, println, você vai ver isso na hora, certo? Você vai ver isso na hora. Ok? Voltar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu até fazer um teste, ver se vai funcionar aqui um negocinho. Estou lá no meu primeiro servlet, tá? No meu primeiro servlet. Professor, como é que eu chamo ele lá na URL? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Beleza. Nesse primeiro servlet, está sendo exibido aí para vocês, eu tenho o meu construtor e tenho o método init aqui. Tá vendo? Ó, ele implementa a classe server config, e aí o config eu posso trabalhar de qualquer forma, certo? Eu posso trabalhar de qualquer forma. Aí, tá? Beleza? E aí dentro do init eu posso carregar alguma variável que eu criei aqui, né? Posso ter criado aqui uma variável. Variável que é matrícula. Aí. E aí eu posso inicializar essa matrícula com alguma informação da minha variável config ali. E essa variável config, conforme eu falei para vocês, existe um método que pega, né, get init parameter, esse valor. E aí eu precisava saber lá no meu XML qual é o nome dessa variável, por exemplo, certo? Mas, levando em consideração que já tem um número, colocar aqui 100, por exemplo, não sei, beleza? E depois eu poderia trabalhar, né, e imprimir essa tela ou mandar ela para outro lugar, e etc. Tá bom? Beleza? Uma vez que eu salvo aqui, eu verifico se tem um erro de compilação. O Eclipse é muito bom nesse sentido, ele nos ajuda nisso. E
nos dá a opção de imprimir em tela, fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Segunda opção, que é possível no método init, né? O que eu consigo fazer? Estabelecer uma conexão. Aqui, ó, verificar uma conexão com banco de dados. Posso criar um método, eu posso, dentro desse método, verificar se a minha conexão está ok, e assim sucessivamente, tá? Então, o servlet nos permite verificar a conexão com o banco de dados, lançar uma thread que verifica o estado da conexão e etc. Nesse tópico 2, que está lá na nossa aula, está aqui nessa nossa aula, conexão com banco de dados, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na ferramenta e vejam se vocês têm recurso computacional para isso. Em casa. Ou no ambiente de trabalho, onde vocês estiverem. Nós vamos trabalhar com esse banco de dados. O MySQL, certo? Eu instalei aqui, né, o MySQL. Na porta 3306, root, acho que eu coloquei senha. Acho que sim, não? Que legal. Root. Estou errando o password. Bom, né? Abri, consegui. Certo? Temos um banco de dados. MySQL, para quem fez banco, para quem lembra lá do MySQL, banco de dados. E aqui nós temos aqui um SGBD simples, onde eu consigo criar os meus bancos de dados. Tá bom? Os meus bancos de dados. Para trabalhar com a linguagem de programação Java, né, existe uma biblioteca de conexão com o banco. JDBC, existe uma biblioteca de conexão, tá? E aqui no livro ele fala quais são as ferramentas, tá? Uma observação importante com relação ao processo de inicialização é que o server poderá receber requisições após a conclusão do seu processo de inicialização. O desenvolvedor pode indicar que o processo de inicialização foi bem sucedido, ou não bem sucedido, e tratar isso através da service exception, ou inalienable exception. Interessante aqui é o seguinte, no nosso aqui, no init, nós já estava implementado, se vocês perceberam, já estava implementado aqui uma extensão, né, uma chamada ao throw servlet exception, tá? Então, você pode tratar isso. Por exemplo, exemplo de uso de uma exceção para indicar fracasso na inicialização. É bom utilizar o throw exception todas as vezes que você está trabalhando com banco. Banco de dados, ele é apto a ter algum problema de erro, inicialização e etc. Se você está implementando de forma correta a classe aqui, ó, de tratamento de erros, você pode verificar se alguma informação estava incorreta e chamar o throw, implementar um objeto e passar o erro. Ele vai imprimir isso em tela, ele vai te dar essa informação, certo? Ele vai te dar essa informação. Ok? Muito bem. Dentro desse contexto, né, o servlet config recebe como parâmetro na inicialização, pode receber referências a um objeto da classe contexto também.
servlet get servlet contexto. Também herdado da classe genérica. Nós já vimos o get parameter, na página 9, um exemplo, mas nós vamos voltar, não ensinei como que faz a conexão, não. Só estou falando do método init do servlet. Estamos falando do ciclo de vida, tá? Então, o professor já passou conexão? Não, não passei conexão. Não passei aplicação. Não, estou falando só do método init até agora. Dentro do init, o que é possível a gente fazer? Tem muitas outras coisas, mas os mais comuns é isso, tá? Conseguimos chamar parâmetros, conseguimos pegar o nome dos parâmetros, conseguimos pegar informações do contexto do servlet, através da classe getServletContext e do método, certo? E assim sucessivamente. Exemplo, posso pegar parâmetros, posso pegar configurações do servlet, configurações do contexto. Qual a diferença de contexto para config? Configurações da aplicação e contexto da aplicação. Você abre o seu server XML, você vai ver algumas diferenças lá. E eu posso pegar os atributos, o nome dos atributos, remover atributos, colocar novos atributos na minha aplicação. Parece que é complicado, mas com estudo, com a leitura e com o treinamento, vocês vão perceber que isso é um pouco só burocrático. Quando se quer usar? Depois, na próxima aula, eu vou subir para vocês uma aplicação desenvolvida no Exército, que a gente utilizou Java e etc., onde foi bem tranquilo as informações. Você vai perceber que não é tão complicado assim. Por exemplo, volto... É complicado sim, professor, tá doido. Não é complicado, não. Só você entender a lógica direitinho, aí com os desenhozinhos e tal, você vai entendendo que eu estou me referindo, e até vou exibir aqui, para vocês entenderem. Daqui a pouco eu exporto para PDF e mando no grupo essa aula, viu? Deixa eu só mudar a tela aqui para você entender o negócio. Aqui, ó. Vou voltar lá no painel. O que eu estou me dizendo aqui? É esse XML, justamente esse XML. Aqui, ó, nesse init, eu estou dizendo que eu posso pegar, né? Eu falo get, o get é pegar. Pegar informações do server.xml, do config.xml, né? Do web.config.xml. É isso que ele está me dizendo ali. Aquelas classes me fornecem esses recursos. Eu consigo pegar informações do server, do config, do webconfig, eu consigo pegar informações da aplicação para facilitar a minha vida. O que tem aqui dentro? Eu tenho variáveis, configuração da aplicação. É isso que está me dizendo aqui. Eu tenho essas variáveis guardadas. Por exemplo, no meu web.xml, eu tenho a versão da minha aplicação, eu tenho aqui alguns parâmetros importantíssimos que eu consigo buscar, certo? Por exemplo, a lista de arquivos principais. Então, dentro dessa classe, olha, servletConfig criou uma variável, e essa variável, p_servletConfig, eu posso começar a pegar aqui, ó, informações. Verificar essas informações, setar um novo atributo e etc. Tá? Samuel, pode falar. Nesse caso, todos esses parâmetros que você passou aí, eles vão se aplicar numa página principal de index? Não. Por exemplo... Aqui, ó,
O index Esses parâmetros seria, no caso, para criar um formulário? Como é que é isso? Tá. Isso aqui é só uma estrutura e um ciclo de vida de um set. Veja só. Um minutinho. Vou voltar lá, vou vir aqui. Eu estou no arquivo principal aqui, certo? E meu index. Um negócio que eu não ensinei ainda. Como que eu estou no meu arquivo principal? O que eu chamo o meu servlet. Na realidade, o servlet é uma classe Java, que eu vou chamar ela para fazer alguma coisa, conexão, guardar um formulário. Então, eu tenho aqui um formulário qualquer. Né? Eu tenho um form aqui, esse form vai ter nome, certo? Tudo bem até aí? Informações do formulário aqui, não vou criar o formulário. Então, aqui, eu vou ter um formulário. Vou escrever aqui, ó. Vou ter um formulário gigante aqui, com nome, endereço e tal. Meu formulário está aqui. Ok? Beleza? Presta atenção. Vou exibir para vocês a tela web. Estou na tela web, onde eu achei aqui o ciclo de vida. No localhost. Vou chamar a aplicação. Qual é o arquivo que eu devo chamar? Não serve, eu vou chamar o meu index. Daí eu tenho que inicializar o servidor. Deixa eu inicializar o servidor. Está parado. Start. Save. Está startando. Não deu erro. Ok. Volto na aplicação. Viu? Meu formulário está aqui. Certo? Beleza. Se existe um formulário, significa que logo mais vai ter aqui um botão. Cadastrar cliente. Beleza. Botão aqui, ó. Cadastrar cliente. Aí vem um detalhe importante. Lembra da tag form? Tag form, ela tem um método lá no HTML. Que método que ela tem na tag form? Eu chamo ação, action. E a minha action, ela me direciona para algum canto. Certo? Quando eu clico nesse botão aí, eu quero que ele me leve para algum lugar. Certo? Então, tem um formulário. Dentro desse formulário, a gente precisa estudar HTML direitinho, né? Tem um formulário. Está entendendo o que eu estou falando? Esse formulário tem informações. Aqui, ó. Eu tenho um formulário. Isso aqui é uma classe JSP. Eu tenho um formulário aqui com, tipo, input, type. Beleza? Tipo, type qualquer. Com várias informações. Pá, pá, pá. Quando eu clicar no meu botão, ele vai me direcionar para esse servlet. Quando ele me direciona para esse servlet, qual é o primeiro método que vai ser chamado? O init. Está entendendo? Então, o servlet, na realidade, é uma classe Java escondida dentro de uma aplicação web. A resposta é essa. O que são servlets? Servlets são recursos que vão ser chamados para eu conseguir uma aplicação avançada em JSP, em Java, na web. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo para você o seguinte: quando eu for clicar aqui nesse botão, ele vai me direcionar para isso aqui, ó.
Ele vai me direcionar para o meu primeiro servlet. É isso que eu estou te dizendo. O meu primeiro servlet, o que ele faz? Aí é o que eu estou ensinando na aula de hoje. Quando eu chamo ele aqui, ó, chamei. Só como é que eu chamo na URL? Via post, via um botão, via um action na URL. Chamei aqui, ó, primeiro servlet. Localhost 2.80.80, 80.82, o nome da aplicação e o nome do servlet. Aí eu volto lá. Quando eu chamo ele pela primeira vez, aí eu vou exibir novamente agora o código para vocês entenderem o ciclo de vida. Vocês precisam entender isso. Quando eu chamo ele pela primeira vez, eu chamo ele init igual a 100. Então, presta atenção, vamos ver se dá certo. Eu quero imprimir a matrícula aqui, ó. Então, na inicialização, eu falei, quando eu criei a variável, ficou 0. Quando ele passou pelo init, ficou 100. E agora, eu estou utilizando do post ou do get? Lá. Quando eu chamo pela URL, é do post ou do get? Do get. Do get. Perfeito. Por quê? Chamei na URL. Do post, formulário. Então, eu tenho aqui, como eu estou chamando via do get, adicionando no meu response uma escrita para imprimir em tela. Sintaxe, certo? Posso concatenar aqui, vamos ver se dá certo. Beleza? Pode ser que dê algum erro, por causa do init ali, eu tenho que fazer um cast. Mas vamos ver se vai funcionar. Tá? Ele já deu um reload, ó. Todas as vezes que eu mexo na minha aplicação, ele dá um reload do contexto. Tá? Qual é a matrícula aqui? Minutinho. Estão vendo a tela aí, né, do Eclipse, né? Sim. Ó, vou imprimir HTML agora, presta atenção. Vou imprimir HTML dentro do meu Java lá, ok? Dentro do meu Java, beleza. Vou salvar, ele vai dar um reload de tela aqui no console. Vai dar um reload aqui, vai salvar, vai inicializar novamente aqui. Inicializou, já deu um reload aqui. Agora eu vou voltar, exibir aqui o navegador. Então, estou aqui. Preencher as informações do cliente. Meu formulário está aqui. Nome, tal. No meu action, na ação de um formulário, lembra como que funciona um form em HTML? Isso aí vocês têm que saber. Form HTML. Como que funciona um form em HTML? Aqui, ó, vai no W3 School que você vai ver. O que é um form? Form é uma tagzinha. Aqui dentro tem os elementos. E os inputs, teste, rádio, tal. Tem os métodos, tem uma ação, tem os labels. Form, input, rádio, tal, check, e o botão submit. Input, tab, submit. Aqui, ó, isso aqui que eu estou falando para vocês, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Tá? Vou pegar ele aqui, vou voltar lá no meu JSP, já vou colocar ele aqui. Quem estava com aquela dúvida inicial, está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Ó,
Estou aqui no meu JSP. JSP é HTML, só que eu consigo colocar Java dentro do HTML. Tudo bem até aí? Então, aqui, eu tenho o meu formulário, posso até tirar isso daqui. É um HTML normal, só que ele é JSP. Eu posso colocar o tipo de Spring, pode colocar Write, pode colocar o seguinte. Meu primeiro nome, meu último nome, e eu tenho aqui um submit, ok? Peguei lá, vocês viram, eu copiei lá na web. Para onde que ele vai quando eu clicar no botão? Para o meu primeiro servlet. Ele vai redirecionar para essa URL, tá? Então, vou salvar novamente aqui, e agora vou tentar ver se vai dar certo lá na web. Vou mostrar agora o navegador novamente. O que é o server? Java para web. Então, lá eu posso trabalhar e fazer o que eu quiser, tá? Aqui. Estava aqui, beleza. Aí eu volto para a minha aplicação. Cadê a aplicação? Está aqui, meu sistema está aqui. Ó, vira o formulário? Beleza. Meu primeiro nome, Samuel. Meu último nome, Novaes. Beleza. O que eu estou dizendo? Está aqui no código-fonte, exibi código-fonte. Quando eu clicar no Submit, ele ir para o meu primeiro servlet. Que primeiro servlet é esse? Poderia ser cadastro, poderia ser o nome que vocês quiserem. Quando ele manda para o primeiro servlet, tá aqui, ó. O que está errado? Eu deveria pegar o nome da aplicação, contexto, né? Então, deixa eu colocar aqui o nome da aplicação, Bank. Salvar novamente. Dar um reload. Vai salvar de novo. Deixa eu dar um F5. Exibir código-fonte. Agora, ó, viu aqui? Nome da aplicação, nome do servlet, ok? Beleza, né? Nome da aplicação e o servlet. Ok. Eu não falei lá no form, aqui, ó, eu não falei no form para vocês, qual é o tipo de método que eu estou passando. Se é método get ou post. Como eu não falei aqui, se o método é get ou post, ele vai passar via get. Eu tenho que falar qual é o tipo do método que eu quero no meu formulário. Mas tudo bem. Vou deixar aqui. Ele vai passar aqui na URL, aqui, ó, o name e o last name. Ó, viu? Chamou, concatenou o nome do formulário do tipo name, que foi John, mais o E aqui em web, mais o LName Dói, sei lá o sobrenome do John aqui. Vou pôr Samuel Novaes, só para vocês entenderem. Viu? Viram aí? Então, funcionou assim, passou. Professor, e se fosse senha, como eu falei para vocês? Pô, esse aqui é senha. Por que não pode passar via get? Porque a senha é exibida. Isso que eu falei lá no início da aula. Passou. Viram? É isso aí. Passou a senha. Ok? Senhores, quando eu chamo o servlet... E se fosse para botar isso em post, professor, como é que ia ser? A senha, só a senha em post. Então, aí você tem que voltar lá no formulário, aí você tem que ter conhecimento de HTML, não é nem Java. Tem que ter conhecimento de HTML. Vou mostrar para vocês. Ó, no form, você vai falar qual é o método que você quer. Aqui, ó, tá vendo? Get ou post. Pronto. Passa post. Quando você passa post, essa informação vai escondida. Não vai mais ser vista na URL. Mas eu consigo pegá-la. Como? Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Espera aí. Aí eu agora vou mostrar novamente o navegador. Vou chamar a minha aplicação aqui. Deletar isso aqui. Beleza. Vou chamar aqui Samuel. Faz de conta que ele está colocando uma senha. E vou agora, código-fonte. Qual é o tipo de método que ele vai passar? Post. Vai chamar post. Então, ele não é mais get. Chamando post, essa informação foi sem informações na URL aqui. Simples. Lá no form, você muda para post. Mas essa informação se perdeu no limbo, no buraco negro lá do Hike Par? Não. Qual é o método que eu consigo pegar o nome
e a senha do usuário. Aí eu vou voltar aqui Então, vou exibir um negócio aqui para vocês. Vou voltar aqui. Ele chamou o servlet. Ele chamou get ou post? Post, não foi? Acabei de colocar no form lá post. E eu estou passando o quê? 2 variáveis. Então, eu venho aqui em cima. Private. Variável do tipo string. Nome. Já inicializo. Private. Senha. Ok? Eu estou utilizando o método do post. Do post. É uma requisição. Então, eu consigo pegar essa informação, vinda lá do post, lá do request. Então, eu vou fazer com que essa variável, nome, receba de quem? Do meu request. Ponto. Get parameter. Qual é o parâmetro? Request.get parameter. Qual é lá no formulário o nome, o name do campo? Fname, não é? Então, aqui eu venho e coloco fname. Certo? String. De senha. Não é senha, é o último nome, né? Mas a gente criou aqui como se fosse uma senha. Sintaxe. Precisa aprender. Se a gente for passar pela sintaxe todinha aqui, a gente acaba o curso em 6 meses e ainda não aprende tudo. Tem que aprender um pouquinho da sintaxe. Qual é o nome do texto que me fala o last name? Name. Sempre olha para o name. LName. Então, aqui é LName. E aí, agora eu passo para uma conexão de banco, eu verifico se está correto, se não está, e etc. Tá? Muito bem. Ele deu um reload de página, vamos ver se não vai dar erro. Eu vou voltar aqui. Navegador. Atualiza a aplicação. Samuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei. Não me aconteceu nada. Só pedi para imprimir matrícula, certo? Mas alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque eu chamei o do post. Professor, se eu chamou do post, olha só aqui. Olha que sacada legal. Tanto quanto do post, quanto do get. Olha só. Professor, o senhor chamou do post. Por que você está implementando lá no do get? Alguém viu isso? Sim ou não? Eu estou no do get, eu chamei o método post lá no formulário, as informações estão chegando aqui. Mas eu estou tratando tudo aqui no do get. Porque, ó, quando ele vê que a requisição é do post, ele chama o do get e passa todo o request e todo o response aqui. Entenderam? Sim. É isso. Vamos ver se não veio nada vazio. Vamos ver se ele recebeu a informação correta. Se não for, é por causa desse probleminha aqui. Mas aí depois eu vejo o que é. Tá? Posso misturar, ó. Lógico, aí entra, o que vai entrar depois? Se eu misturo o texto com HTML, depois a manutenção disso é complicado. Sim, é horrível. Por isso que existe o JSP, por isso que existe o framework, por isso que existe templates e por isso que existe o JSF e as coisas vão evoluindo.
Mas a gente está aprendendo da forma mais carrancuda mesmo. Né? Eu tenho aqui um formulário, vou dar um F5, acho que já foi. Novamente. Deixa eu voltar. Sempre esqueço e voltar a tela aqui para vocês enxergarem, senão não vai. Ok. Estou aqui novamente, dei um F5, chamei a aplicação aqui. Essa aplicação, esse formulário, presta atenção, esse formulário, ele vai me chamar o servlet, que é Java puro, vai me passar via post. Quando esse servlet receber essas informações, ele vai receber nome, que está armazenado no fname, ele vai receber senha, que está armazenado no lname. Ok? Vou dar um submit, ele vai mandar para esse action. Esse action vai chamar o servlet via post. O post vai redirecionar o fname, o lname, todos os inputs que tem dentro desse formulário para dentro do get. E no do get eu vou fazer alguma coisa, certo? Então, tá aqui. Vou chamar o John, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou passar a informação aqui e vou clicar no botão enviar. Quando eu clico no botão enviar, eu vou lá, já tem essas informações guardadas lá, eu dou um BR, esse BR, então, eu percebi que eu fiz besteira, não precisava. Seja bem-vindo ao sistema. Quem que estava lá dentro do formulário? O nome que estava aqui. Ó, vou chamar aqui a minha amiga Júlia, que deve estar aí assistindo, ela vibra a aula do professor Samuel. Mas o meu amigo aqui, Anderson, não, Júlia Chaves. Qual é essa, mulher? Não, pô. Não, acabou o namoro, pô? Qual é? Lógico que não, você errou o nome dela. Então, vou pôr aqui a Pans, eu tenho certeza que é. Beleza. Aí, ó. Ó, seja bem-vindo ao sistema Pans e Chaves. A informação que estava no formulário passa a ser tratada pelo Java agora, entendeu? E aí eu posso concatenar, imprimir, excluir, enviar para o banco, chamar uma conexão e etc. Tudo bem? Dúvida? Alguém teve dúvida aí nessa operação? Nessa exibição? Então, ladies and gentlemen, o que aconteceu aqui nessa aula de hoje? Essa aula de hoje, eu inicializei aqui para pegar informações que eu queria, e a única informação que eu peguei foi uma matrícula com valor 100. E no meu service, eu tenho o do post e o do get. Nesse do post, aqui, nesse do post, eu estou trabalhando aqui dentro, ó, dentro do serviço. Dentro desse do post, eu peguei todas as informações e mandei, né, eu fiz uma leitura do formulário. Name, 2 pontos, era o fname, e senha, era o campo lá chamado lname. Imprimi em tela através do recurso response, que já é resposta. Então, foi isso que eu fiz aqui. Ok? Então, deixa eu diminuir esse texto. Isso. Aqui, no serviço. Eu não destruí o formulário ainda. Eu não destruí ainda o service. Mas eu consegui aqui, vou voltar novamente. Aqui para... Então, ó, perceba o que eu acabei de desenhar lá. Eu inicializei uma variável qualquer no meu servlet. Poderia pegar várias informações aqui dentro do config. Poderia ter feito outra coisa aqui. Config.get. Aqui, ó. Serviço. Servlet context, parameter, mas não peguei, só inicializei uma variável mesmo na aplicação. Então, o ciclo de vida inicial, ele passa dentro do init. Depois, ele passa no service. O service é do get ou do post.
Quem vai me dizer se é do get ou do post? Quem me diz? Quem me diz se é do get ou do post? O formulário lá no JSP que vai chamar o servlet. Ele me diz qual servlet eu chamo através do action, lembra? Ele me diz qual servlet eu chamo. Poderia ser aqui cadastro, poderia ser alterar, poderia ser aqui, ó, alterar usuário. Poderia ser um formulário de alteração. Usuário novo. Então, vou chamar o servlet de cadastro. Cadastro de usuário. E aí eu faço o Java todinho lá dentro para salvar no banco. Né? Poderia ser esse servlet. Como ele não existe, ele vai dar depois um erro lá. Mas o que nós criamos foi esse, né? Primeiro servlet. Foi esse. Passando o fname e o lname. O resto é só HTML. Faz bonito, põe CSS, põe tudo que você precisar dentro dele. Depois, eu chamei do post, passei as informações, enviando as informações para o do get. Subo lá em cima e programo. Aí aqui, poderia ter conexão com o banco de dados, que nós vamos ver na próxima aula. Tratamento, são as exceções. Exception. Resposta final. A resposta final, eu já coloquei aqui no response. Mas espera aí, pessoal, eu posso voltar essa resposta lá para o JSP? Pode, você pode. A resposta pode voltar para o JSP. E o JSP receber isso lá depois. Aí a gente vai ver na próxima aula como que a gente lê o response lá do JSP. Fechou? E aí, qual é o interessante disso? O servlet, usuário nenhum consegue. Por isso que você consegue acessar uma aplicação do Banco do Brasil, por exemplo, e não ver o que está acontecendo no HTML. Pô, mandei alterar, paguei uma conta, alguma coisa aconteceu. Lógico, uma classe Java pagou seu boleto, atualizou o seu status, atualizou o seu saldo bancário, você não viu, só te cuspi no HTML, só cuspi no HTML. E aí você é transparente, porque está tudo acontecendo dentro do Java, organizado em pacote, com segurança, com tudo. Por exemplo, na inicialização, eu poderia verificar a autenticidade, né, do usuário, verificar se ele existe mesmo, verificar se está correto, e etc. Se não, tira esse cara daqui, é um infrator, é um hacker, é um corrupto, sei lá, é um ladrão. Dúvida? Dúvidas? Não. Então tá. Unidade 3. Samuel. Sim. Então, basicamente, esse formulário aí, ele vai ser preparado, né, uma classe Java, para passar as informações para o banco de dados, é isso? Por aí. O formulário, ele é o HTML, ele é uma página qualquer que você tem, ok? Uhum. Você tem. E aí, sim, aí ele manda as informações para o Java, para o servlet, ok? Correto até aí. Se for receber essas informações, eu recebo em GET? Via GET ou via POST, conforme eu mostrei. Entendi. O formulário que fala, não falei lá para você que formulário que fala se é GET ou POST? O que você configura lá no formulário, você vai falar, certo? Você passar no formulário. Mas basicamente esse formulário ele tem que ter só uma função, ele não pode ter os dois, né? De não, post e de get. Não, é impossível. O formulário só tem um método, ou get ou post. Tá? Deu uma estudada em HTMLzinho, form, e aí nesse site mesmo. Aqui, ó. Deu uma estudada nele e
e busquei informações sobre o GET, tá? Todos vocês que estão nessa aula têm acesso mandei para o grupo errado, porcaria, deixa eu apagar. Espera aí. Web. É esse aqui. Mais alguma pergunta? Já estudaram nesse site, nos fóruns, HTML. Pô, professor, tá básico demais, eu já programo. Perceba que tem colega de vocês que tem dúvida ainda. Então, se você já sabe, tenha paciência, né? Não dá para ficar aqui no muito avançado, não, porque até eu, que não programo já há 10 anos, posso me embaralhar aqui. Pensa o aluno que está começando agora, né? Então, se você já está bem avançado nisso aí, tenha calma. Dúvidas? Acabou a aula por hoje. Vou parar por aqui, porque eu estou percebendo que o PDF vai evoluindo um pouquinho mais, e vou preparar aqui, então, a finalização, que é o destroy, conforme vocês podem ver na imagem aí, a finalização de um servlet. Para que eu uso o destroy? Para manter uma conexão, eu fecho, e etc. Dou um redirecionamento, e etc. Tá? Dúvida? Yes ou não? Não. Não. Para na gravação.